Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje e nessa aula nós vamos conversar sobre dispneia. Aqui, pessoal, nosso objetivo será organizar uma forma de abordagem prática da dispneia na atenção primária, tá? E raciocinar em cima das características clínicas das principais doenças que geram dispneia na atenção primária. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Começando aqui, pessoal, pela definição de dispneia. Dispneia, gente, pode ser tanto um sinal quanto um sintoma. É aquele desconforto respiratório percebido pelo paciente que ele te relata esse desconforto, ou então também é um sinal percebido pelo médico, por meio da observação. Você olha, o paciente está em uso de musculatura acessória, respiração ofegante, tiragem intercostal, enfim. Então, ele é tanto um sinal quanto um sintoma de desconforto respiratório. Beleza? E aí, o que gera dispneia? Na fisiopatologia, gente, há múltiplos fatores e mecanismos, mas resumindo, basicamente, qualquer situação em que o corpo aumente a demanda por oxigênio ou então tenha dificuldade para obter o oxigênio. Qualquer uma dessas duas situações pode gerar a sensação de falta de ar. E aí, dentro dessas duas, a gente tem inúmeras causas. Quer ver um exemplo bem simples? Um paciente com obstrução de vias aéreas por corpo estranho. A oferta de oxigênio cai bruscamente, certo? Então, o corpo vai reagir com a sensação de sufocamento, beleza? Então, pessoal, sempre que a gente pensar em dispneia, a gente precisa pensar nesse desequilíbrio entre quanto de oxigênio o corpo precisa e quanto ele consegue de fato receber. Tranquilo, gente? E aí vem a pergunta de sempre: dispneia é comum na atenção primária? E a resposta, vocês já sabem, né? Olha só esse dado, gente. Até 25% dos pacientes que procuram atendimento médico, seja aí por um quadro agudo ou crônico, eles relatam algum grau de dispneia. Então, dá para perceber o quanto é importante a gente dominar esse tema, né? Por outro lado, gente, se a gente for olhar aqui para o ambiente de emergência, o número é ainda mais impressionante. Até 50% dos pacientes que chegam no pronto-socorro apresentam queixa de dispneia como parte do quadro clínico. Então, pessoal, a dispneia não é só comum, ela é frequente e ela é prioritária, tá? Saber identificar a causa e agir corretamente nas condições de dispneia aguda faz diferença entre salvar ou não a vida do paciente, beleza? Certo, pessoal, diante de um paciente com queixa de dispneia, lá na atenção primária, o que a gente precisa fazer? Aqui, gente, eu propus uma abordagem seguindo uma sequência lógica de 6 passos, sendo o primeiro passo, antes de fazer a anamnese, né, que é fazer uma avaliação geral de como esse paciente está. Olhar o paciente como um todo, como ele entra na sala, está com algum sofrimento, está usando musculatura acessória, ele consegue falar as frases completas. Isso aqui já vai te dar pistas iniciais e importantes para você conduzir o caso, tá? Nos próximos slides eu vou detalhar com vocês o que a gente vai fazer em cada passo e vocês vão perceber que dentro de algum passo está algum outro desse aqui, tá? Beleza, então depois nós vamos fazer o básico, né, que é essencial, né, que é a anamnese, exame físico bem feito. Aqui não tem como fugir, gente. A história clínica, ela vai te guiar com possíveis hipóteses diagnósticas, tá? Então, categorizar, classificar essa dispneia vai ser muito importante aqui. E aqui nós vamos identificar se essa dispneia é aguda, se ela é crônica, porque isso que muda completamente a nossa linha de raciocínio, né? Dentro da anamnese ainda, a gente vai sempre avaliar se há sinais de alarme, né? Isso aqui, gente, é fundamental. Se o paciente está instável, com sinais de hipóxia, rebaixamento do nível de consciência, sinais de choque, muda completamente a conduta, tá? São casos que muitas vezes exigem encaminhamento imediato para o hospital, certo? E aí o exame físico ajuda a completar esse raciocínio e a descartar outros sinais de gravidade, beleza? Aí, gente, uma vez descartados sinais de gravidade, a gente pode seguir com a classificação da dispneia. Aí nós vamos utilizar uma escalinha, que daqui a pouco a gente vai conversar com ela, que é a MMRC, tá? E aí ela vai ajudar a gente a entender o impacto dessa dispneia na vida do paciente, tá? E por fim, gente, identificando a causa, nós vamos manejar de acordo com essa causa encontrada. Então, pessoal, o segredo está numa abordagem organizada, bem estruturada para facilitar o seu raciocínio. Beleza? Tranquilo até aqui?
Certo, pessoal, vamos agora aprofundar aqui no primeiro passo da abordagem, que é aquela avaliação geral do paciente, tá? É meio que uma ectoscopia que a gente vai fazer, só que antes mesmo da anamnese propriamente dito, tá? Se o paciente chega ali no seu consultório, inicialmente tranquilo, conversando de boa, sem nenhum desconforto agudo, gente, vida que segue para a anamnese. Mas, se esse paciente chega em sofrimento, com cianose, uso de musculatura acessória, está prostrado, confuso, aquela fala entrecortada, tudo isso são sinais que te dizem, opa, esse paciente está grave. Então, gente, a primeira coisa que você precisa fazer ao ver um paciente com dispneia é verificar se ele está estável clinicamente, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente já começa a perceber isso pela ectoscopia, tá? Algumas situações aqui, elas podem levantar suspeitas específicas. Então, por exemplo, se for um paciente com trauma agudo associado ali à dispneia, né? Tava ali próximo, sofreu um acidente e aí trouxeram ele até você. E aí, pessoal? Tem que acender o alerta. Por exemplo, pneumotórax hipertensivo. Lembra? O paciente tendo aí desvio de traqueia, diminuição do murmúrio vesicular unilateral, né? Turgência jugular, hipotensão postural, abafamento de bulhas. E aí, gente, é uma emergência. O paciente com esses sintomas liga o alerta, esse cara está com um pneumotórax hipertensivo, precisa de descompressão imediata. Lembra? Agulha de grosso calibre inserida ali no quarto ou quinto espaço intercostal na linha axilar média. Beleza? Outro ponto fundamental, gente, são aqueles casos com suspeita de anafilaxia. Pessoal, não espera exame, não espera saturação, não espera nada. Viu o quadro compatível com anafilaxia, a conduta é direta, é adrenalina intramuscular, imediatamente, tá? Normalmente no vasto lateral da coxa, beleza? E monitorar essa via aérea de perto também para manter ela pérvia, tá? Esse quadro aqui, gente, do slide, ele mostra os critérios diagnósticos de anafilaxia, tá? Nós temos dois critérios principais, tem que saber, tá? Então, olha só, se o paciente preencher qualquer um desses dois critérios, critério 1 ou critério 2, a gente já considera anafilaxia e age imediatamente, tá? Então vamos ver eles aqui. Temos aí o critério 1, né, que é aquela pessoa que tem início agudo de sintomas com envolvimento de pele, mucosas ou ambos, tá? Tipo urticária, prurido, edema de lábios, língua, tá? Aquele paciente que está com aquele o lábio grandão, inchado, né? E aí, associado a isso, ou seja, associado a esse angioedema, né, ou então envolvimento de pele ou só das mucosas, né? Quando a gente está falando das mucosas, normalmente a gente usa esse termo, né, de angioedema. E aí, pessoal, associado a qualquer um outro desses sintomas aqui, ó, comprometimento respiratório, ou seja, a pessoa está com dispneia. Então, se o paciente chega com a mucosa dela edemaciada, então está com edema lá do lábio e está com dispneia, é critério para anafilaxia, tá? Ou então ela chega lá com a pele tomada de urticária e aí ele está com dispneia, também é o critério. O que mais? Hipotensão, disfunção de órgão, tá? Ou então sintomas gastrointestinais graves. Então, por exemplo, dor abdominal incólica, importante, né? Vômitos incoercíveis, beleza, pessoal? Então, sempre que o paciente tiver envolvimento de pele do tipo alérgico, urticária, angioedema e ele apresentar ou comprometimento respiratório do tipo dispneia, estridor, hipoxemia, ou então apresentar hipotensão, normalmente aí com a PAS menor que 90 e ou a PAD menor ou igual a 60, certo? Também é critério. Ou então ele tem urticária ou angioedema associado aí a sintomas gastrointestinais, cólica abdominal, diarreia, que começou associada a esse quadro. Beleza, pessoal? Qualquer uma dessas associações, lesão de pele do tipo urticária ou angioedema, associada a comprometimento respiratório, hipotensão, sintomas de disfunção de órgão, né? Hipotonia, síncope, ou então sintomas gastrointestinais graves, tem critério para anafilaxia, tem alta probabilidade e precisa receber adrenalina intramuscular imediatamente, beleza? Já o critério 2, pessoal, falando sobre ele aí, aqui vale quando há uma exposição aguda a um alérgeno conhecido, tá? Ou então altamente provável.
com um aparecimento rápido de hipotensão ou broncoespasmo, tá? Ou então acometimento de laringe, que o paciente manifesta com estridor, rouquidão, tá? Preencheu isso aqui, gente, considera anafilaxia também e age rápido, tá? Precisa de adrenalina imediatamente nesses casos aqui também. Beleza, pessoal? Então, um paciente que chega até você com queixa de dispneia aguda, você olha para ele, ele está com o lábio todo inchado, vermelhão, custando te dizer que estava comendo camarão e agora está assim, inchado, com muita falta de ar, ele preenche critério 1 e tem indicação de adrenalina intramuscular. Tá? Porque senão isso pode obstruir totalmente a via aérea dele e levar uma parada cardiorrespiratória. Então, gente, percebam que apesar de não ser o mais comum do dia a dia da atenção primária, pode acontecer casos assim, tá? E precisam ter uma ação rápida. Após essa primeira estabilização, esse paciente ele precisa ser resgatado para um pronto-socorro, tá? Para ficar em observação, porque ele tem risco de ter um novo evento, certo? Aqui também, gente, entra outras medidas. Hidratação venosa, corticoide injetável, mas não é o objetivo dessa aula detalhar toda a abordagem da anafilaxia, mas sim passar pelos quadros clínicos de dispneia aqui como diagnósticos diferenciais. Beleza, gente? Por fim, aqui na avaliação geral, aquele paciente com sinais de desconforto respiratório importante, saturação de oxigênio menor que 94%, o ideal é iniciar um oxigênio, por catéter nasal, quando esse estiver disponível aí no serviço. Beleza, pessoal? Podemos seguir? Beleza, pessoal. Então, uma vez descartado esses primeiros sinais de iminência de uma possível fatalidade, vamos para a anamnese desse paciente que está com a dispneia. Primeira dica prática, comece com a pergunta aberta, gente, tá? Então, sei lá, senhora Rita, me conta sobre essa sua dificuldade de respirar. Essa pergunta, ela dá espaço para o paciente falar com liberdade e aqui muitas vezes ele já começa a entregar várias informações úteis para você, como quando começou, o que piora, o que melhora, se tem tosse junto, enfim, deixa ele falar primeiro, depois você direciona. Em seguida, você precisa identificar aí se essa dispneia ela é aguda ou crônica, tá? E aqui a gente costuma considerar, gente, mais de 30 dias como critério para chamar de crônica, tá? Depois, parte aí para uma descrição detalhada dessa dispneia, E aí inclui se ela é intermitente ou contínua, como foi a evolução dela, foi de forma lenta, progressiva, ou então ela surgiu de forma abrupta, Quais são os fatores desencadeantes ou fatores de piora, por exemplo, piora com esforço, piora quando deita, de madrugada, tem relação com alimentação? Perguntar também, gente, sobre os fatores de alívio, Melhora com repouso, com a mudança de posição, certo? Além disso, explorar bem, pessoal, os sintomas associados. Isso vai te ajudar a montar hipóteses diagnósticas mais fortes. Então pergunta aí sobre tosse, febre, dor torácica, lipotímia, síncope, edema de membros inferiores. Tudo isso pode te apontar para causas cardíacas, pulmonares, infecciosas. Então vale muito a pena perguntar com calma, tá? Aí, gente, depois tentem identificar os fatores de risco para condições que causam dispneia. Então, fatores de risco para insuficiência cardíaca, Se esse paciente tem histórico de hipertensão, perguntar se ele já teve diagnóstico de asma ou de DPOC em algum momento da vida, tá? E muito importante, não esquecer das exposições ocupacionais e ambientais, tá? Muitas vezes isso aqui passa batido se você fizer com pressa. Perguntar se o paciente trabalha com poeira ou se já trabalhou muito tempo exposto a poeira, fumaça, se usa ou se já usou fogão a lenha na vida, por períodos prolongados, se o paciente é tabagista. Tudo isso aqui, gente, te ajuda a montar o quebra-cabeça, certo, gente? Ótimo! Ainda dentro da anamnese, pessoal, nós precisamos categorizar essa dispneia do paciente. Tá? Para isso, a gente tem alguns termos específicos que nos ajudam a pensar em possíveis hipóteses diagnósticas. Tá? Começando aqui pela ortopneia, que é aquela dispneia que aparece quando o paciente se deita em decúbito dorsal. Tá? Uma causa bem comum desses sintomas, gente, é a insuficiência cardíaca, tá? Principalmente quando ela não está bem controlada. E aí uma forma de você perguntar isso aqui para o paciente é perguntar com quantos travesseiros ele dorme.
Aquele paciente que precisa dormir com vários travesseiros ou até mesmo que ele dorme sentado, que ele não consegue respirar bem deitado, fala que ele tem ortopneia, certo? Aqui também pode acontecer em casos de asma, DPOC, doenças neuromusculares, tá? Mas especialmente na insuficiência cardíaca quando não está bem controlada. Seguindo aí, pessoal, nós temos a dispneia paroxística noturna. Essa é aquela dispneia, pessoal, que acorda o paciente sufocado à noite, tá? É aquela queixa de sensação de acordar à noite com sufocamento. O paciente vai te dizer que ele precisa ficar em pé ou sentar na cama, às vezes até abrir a janela para ele obter melhora, tá? A principal causa aqui é a insuficiência cardíaca. Outra forma de dispneia, gente, é a trepopneia. É uma forma menos comum, mas também é importante de saber, tá? Essa é aquela que o paciente sente uma dispneia quando ele está em decúbito lateral, geralmente só de um lado, tá? A gente costuma ver isso especialmente naqueles derrames pleurais volumosos, tá? Mas também pode acontecer em casos de paralisia diafragmática unilateral. Já a platipneia, gente, é aquela dispneia que aparece quando o paciente está em pé ou sentado e geralmente melhora quando ele deita. É meio que o contrário da ortopneia. Essa apresentação, gente, ela é bem rara, tá? Mas geralmente ela aparece aí nos casos de pericardites ou então inchantes direita e esquerda, tá? E por fim, gente, nós temos a dispneia de esforço, que é provavelmente a mais comum no dia a dia da atenção primária, tá? Que é aquela falta de ar que aparece durante atividades físicas. Então, por exemplo, subir escada, caminhar, fazer esforço, tá? Pode indicar cardiopatia, especialmente a insuficiência cardíaca, ou então pneumopatias, como a DPOC, tá? Então precisa ser investigado. Beleza? Foi, pessoal? Muito bem, gente. E o exame físico? A gente não pode esquecer de quais detalhes. Vamos lá. Começando sempre com os sinais vitais, gente, para não esquecer, tá? Lembrando aí de avaliar a frequência respiratória, né? Você está diante de um quadro de dispneia, você precisa avaliar isso. Sendo aí que se tiver acima de 20 IRPM em adultos, a gente já classifica isso como taquipneia, certo? Lembrar de avaliar a frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura axilar, ver o pulso desse paciente, tá? Se ele está um pulso cheio ou então aquele pulso filiforme, né? Saturação de oxigênio, ver o tempo de enchimento capilar desse paciente, tá? Te indica, por exemplo, que ele está com a má perfusão periférica. E aí, gente, aqui nós podemos surpreender, além da perfusão periférica, hipotensão, taquipneia, taquicardia, tá? Então, é importantíssimo a gente fazer essa avaliação dos sinais vitais, que já nos indica, por exemplo, alguns sinais de alarme, beleza? Depois a gente vai para a ectoscopia, né? Que na verdade é continuar aquela ectoscopia que a gente fez lá naquela avaliação geral do paciente para identificar sinais de emergência, né? Nós já vimos aí nível de consciência, lá no começo nós conversamos sobre cianose central, né? Mas além disso, observar porque talvez a dispneia desse paciente pode ser por um descondicionamento físico. Então você já olha ali, você consegue perceber o paciente que está em obesidade, certo? Vê se ele tem mucosa hipocoradas, que pode indicar uma possível anemia, beleza? Aí, gente, outro ponto fundamental é ver se esse paciente tem sinais de desconforto respiratório, tá? A gente fez aquela avaliação geral inicial, lembra? Mas volta a observar se esse paciente está tendo uso de musculatura acessória, né? Aquele paciente que está ali respirando utilizando os escalenos, ou então batimento de asas nasais, tiragem intercostal ou de fúrcula, né? Tudo isso indica que o paciente está fazendo muito esforço para respirar, tá? E é um sinal de alarme que precisa ser investigado na emergência, beleza? Na sequência, gente, não esquecer de fazer oroscopia e rinoscopia básica, tá? Não precisa de aparelho, tá? É uma avaliação simples mesmo. Você vai avaliar, ver se tem obstrução, ver se tem corpo estranho, edema, né? Dessa via aérea superior. Especialmente importante aqui nos casos pediátricos, tá? E naqueles casos também que você está suspeitando de anafilaxia. E aí, gente, nesse sentido, importante também a avaliação do pescoço do paciente, ver se ele tem turgência jugular, né? Especialmente quando em decúbito dorsal, ali a cabeceira da maca a 45 graus, certo? Pode indicar insuficiência cardíaca, mas lembre-se, gente, que a turgência jugular também pode estar presente no pneumotórax hipertensivo, né? Esse aqui também ele vai fazer desvio da traqueia, né? Para o lado
contralateral ao pneumotórax, certo? Então, lembrando que pneumotórax hipertensivo é uma emergência, tá? Que precisa ser descomprimida. Então, só avaliando o pescoço do paciente, você já consegue encontrar essas informações aqui. E seguindo aí, gente, nós vamos descer para o exame do tórax, né? Observar o diâmetro antero-posterior desse tórax, né? Se tiver aumentado, pode sugerir aí DPOC, né? O tórax intonel. Ver também, palpar o ictus cordis desse paciente. Se ele está ali desviado, pode indicar uma insuficiência cardíaca. Palpar o frêmito tóraco-vocal, né? Se está aumentado, nós pensamos, por exemplo, em consolidação, como na pneumonia. Se ele está diminuído, pode ser um pneumotórax, né? Fazer a percussão também, MACE 6, a percussão pode sugerir pneumonia, derrame pericárdico, né? Ou às vezes até um tumor, certo? Na ausculta respiratória, escutar com bastante atenção, tá? Você pode surpreender aí estertores, crepitantes, né? Que pode indicar, por exemplo, pneumonia, insuficiência cardíaca, sibilos, né? Que é aquele miadinho do gato, né? Bem comum na asma, na DPOC. O murmúrio vesicular pode estar globalmente reduzido, né? Especialmente no caso da DPOC ou então em derrames localizados, pode ter ali uma redução localizada do MV. E por fim, gente, não esquecer do exame cardiovascular, tá? Um ritmo irregular, que pode indicar uma arritmia, pode ser a causa da dispneia, tá? Sopros, né, podem revelar valvopatias que podem ser a causa de uma insuficiência cardíaca que pode ser o que está gerando a dispneia. Bulhas abafadas podem te fazer pensar aí no tamponamento cardíaco, lembra? Então, pessoal, o exame físico em dispneia, ele é um combo, né? E a soma das informações obtidas aqui nos ajudam a raciocinar em cima do caso que nós estamos atendendo. Certo, gente? Fez sentido? Maravilha, pessoal. Agora, diante de tudo que a gente achou aí na anamnese, no exame físico desse paciente, nós vamos descartar ou identificar se há algum sinal de alarme, tá? Nós conversamos sobre alguns deles aí ao longo de toda a discussão que nós já fizemos até aqui, mas vamos concatenar todos aqui. Encontrou qualquer um desses, pessoal, qualquer sinal de alarme, precisa encaminhar esse paciente para o pronto-socorro com suporte, beleza? Então vamos lá. Se esse paciente está com dificuldade para falar, aquela fala entrecortada, ou seja, ele não consegue nem completar frases porque ele precisa parar para respirar, é um sinal de gravidade. Nós conversamos sobre isso, beleza? Outro ponto são os sinais de desconforto respiratório, tá? Nós também conversamos, tiragem intercostal, batimento de asas nasais, uso visível de musculatura acessória, certo? Cianose central, né? Especialmente cianose de lábios, é grave, mostra que a oxigenação está muito ruim. Paciente com angioedema, com estridor, são sinais aí de obstrução de via aérea, né? Isso aqui pode evoluir rapidamente para parada cardiorrespiratória. Então, suspeitou de anafilaxia, né? Primeira etapa, a gente já vai fazer adrenalina nesse paciente, só reforçando aqui. Também avaliar a saturação de oxigênio dele, né? Se essa saturação está abaixo de 90%, é sinal de alarme, tá? No paciente com DPOC, esse valor é um pouquinho mais baixo, porque naturalmente esse paciente já tem a saturação de oxigênio mais baixa. Então, no DPO-cítico, menor que 88% é sinal de alarme, tá? Também são sinais de alarme aí quando a frequência respiratória está maior que 30, tá? Ou então, quando esse paciente tem alguma instabilidade hemodinâmica, né, geralmente com a pressão arterial abaixo de 90 sistólica, ou aí menor ou igual a 60 diastólica, tá? Geralmente vem associado com taquicardia, certo, gente? E além disso, se o paciente estiver com agitação psicomotora, ou então alteração do nível de consciência, né, como o rebaixamento do nível de consciência. Isso, pessoal, é sinal de alarme, e a gente identificando qualquer um desses que eu citei, apenas um deles já é o suficiente para você estabilizar esse paciente e acionar o resgate para o pronto-socorro. E aí, enquanto aguarda esse resgate, monitorar esse paciente de perto, se possível, aí, com oxigênio e observação dessa via aérea, beleza? Maravilha! No contexto em que você não está diante de uma urgência ou emergência em relação à dispneia, especialmente nos casos de dispneia crônica, pessoal, a gente precisa classificar essa dispneia crônica do paciente, tá? E para isso, a gente tem uma escala chamada MMRC. Tá? Que ela gradua a dispneia do paciente pela intensidade dos esforços que desencadeiam a dispneia. Acompanhe aqui comigo. A dispneia ela pode ser classificada de grau 0 a grau 4.
tá? Sendo aí o grau 0, quando o paciente só sente falta de ar aqueles esforços extremos, como correr, subir escadas íngremes, tá? Ou seja, o paciente ele é praticamente assintomático no cotidiano. Ele só sente falta de ar quando nesses esforços extremos. No grau 1, nós temos quando a dispneia aparece naquele paciente que apressa o passo, ou então sobe um lance de escada, ou então sobe uma ladeira leve. Percebam, aqui a dispneia já começa a limitar algumas atividades mais comuns, tá? Aquele paciente que está andando no ritmo dele normal, aí ele precisa acelerar o passo ali para pegar o ônibus, né, que acabou de parar, e aí ele sente falta de ar. Opa, essa é uma dispneia MMRC 1. Beleza? No grau 2, a coisa já incomoda mais. O paciente ele sente falta de ar ao caminhar no ritmo habitual dele. De tempo em tempo, ele precisa parar para respirar. Ou então, quando você compara ele andando com uma pessoa da mesma idade, ele anda mais devagar do que outras pessoas da mesma idade, tá? Isso aqui já interfere bastante na qualidade de vida do paciente. O grau 3 é aquela dispneia que obriga o paciente a parar de andar após cerca de 100 metros andando, mais ou menos um quarteirão, tá? Ou então, poucos minutos andando, tá? Isso estamos falando em terreno plano, tá? Nós não estamos falando de ladeira, não estamos falando de escadas, tá? Então, ou seja, aqui já é bastante limitante. E o grau 4, gente, é o mais grave. O paciente sente dispneia aos mínimos esforços, ao vestir roupa, ao tomar um banho, ele se sente incapaz de sair de casa, tá? Aqui o impacto funcional é altíssimo, tá? E aí, gente, uma dica que eu dou para vocês gravarem e aplicarem essa escala é começar de baixo para cima. Ou seja, você vai começar aqui do grau 4 para o grau 0, tá? Então, como é que a gente faria isso? Olha só, o paciente te falou que está com dispneia crônica. Você vai perguntar para ele se ele sente falta de ar em repouso ou então quando ele vai trocar de roupa. Se sim, ele já é grau 4, você não precisa perguntar mais nada. Se não, aí você pergunta para ele, seu João, o senhor consegue andar uma quadra plana sem parar? Se ele não conseguir, gente, ele é grau 3, beleza? Se sim, se ele consegue, você pergunta se quando ele está andando ali com um amigo da mesma idade, se ele acaba ficando para trás pela falta de ar, ou então, se quando ele está andando ali sem pressa, 2 ou mais quadras planas, ele sente falta de ar. Se sim, ele é grau 2. Se não, aí você pergunta se ele sente falta de ar ao subir uma ladeira. Se ele te falar que sente, ele é grau 1. Tá? Se ele falar que não, ele é grau 0, ou seja, ele só sente falta de ar com esforços mais intensos. Fez sentido, gente? E essa escala, pessoal, nos ajuda a quantificar o sintoma e ainda a acompanhar a resposta ao tratamento implementado, dependendo da causa da dispneia, certo? Certo, pessoal. Então, como a gente conversou, a marca de mais de 30 dias configura o que a gente chama de dispneia crônica, tá? Aqui, gente, nesse slide tem uma listinha das principais causas de dispneia crônica e aguda, tá? Se vocês observarem essa listinha aqui, a gente já conversou sobre algumas dessas condições lá na nossa aula de dor torácica, lembram? E aí, pessoal, eu gosto de fazer o seguinte raciocínio que eu acho que facilita. Veja aqui comigo. Se o paciente te fala que começou falta de ar há algumas horas ou poucos dias, a gente está falando de dispneia aguda, certo? A gente precisa pensar em pneumonia, bronquite aguda, né? Que são infecções aí de vias aéreas inferiores. Geralmente elas vêm associadas à febre, certo? Pode ser também descompensação de um quadro de asma ou DPOC, ou então até mesmo de uma insuficiência cardíaca. Teve trauma? Não esquecer do pneumotórax. Sintomas de dor torácica que melhoram com inclinação para frente, pródromo viral, lembrar da pericardite. Anafilaxia, nós já conversamos no início da aula, né? Por outro lado, se o paciente te fala que tem dispneia há semanas, meses ou até anos, mais de 30 dias, estamos diante de uma dispneia crônica. E aí, sem dúvida, gente, na APS, as 3 principais causas são
a asma, a DPOC e a insuficiência cardíaca crônica, tá? Que são as que a gente vai conversar um pouquinho mais nessa aula. Mas aí, gente, fica essa lista para vocês lembrarem de outros diagnósticos diferenciais para essa dispneia do paciente, lembrando inclusive de causas como anemia e até a própria falta de condicionamento físico do paciente, como a gente conversou, tá? Às vezes o paciente te fala que sente dispneia a grandes esforços, mas você vai ver, ele não tem preparo físico para tal esforço. Obviamente, gente, nós fazemos esse diagnóstico de exclusão, tá? Beleza até aqui, gente? Então, pessoal, como nós conversamos no início dessa aula, nosso objetivo aqui não é ter uma aula específica de cada uma dessas causas, tá? O principal objetivo dessa aula é o diagnóstico sindrômico de dispneia, tá? É vocês saberem identificar os elementos clínicos que nos ajudam a distinguir entre as principais causas de dispneia na atenção primária. Tá? Então agora eu vou citar para vocês alguns pontos das principais, da insuficiência cardíaca crônica, da asma e do DPOC, para a gente ter aí um raciocínio mais global, tá? Mas aí falaremos melhor sobre elas em aulas específicas sobre cada uma dessas doenças, beleza? Então, gente, como e quando a gente vai pensar em insuficiência cardíaca crônica? Primeira coisa, gente, vamos lembrar que a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas que acontece quando o coração não consegue suprir adequadamente as demandas de oxigênio do corpo, ou então faz isso às custas aí de um aumento absurdo da pressão de enchimento, que é o que nós chamamos de pré-carga. Pensa comigo, qual que é a função do coração? Isso mesmo, especialmente bombear sangue oxigenado para o corpo e receber o sangue desoxigenado e enviar esse sangue ao pulmão, certo? Se esse coração está insuficiente, quer dizer que ele não está executando seu trabalho corretamente. Faz sentido? Então, ele tem dificuldade de chegar nele, sangue desoxigenado dos tecidos periféricos, certo? Até o coração ali, por meio das veias cavas, superior e inferior. E também ele tem dificuldade de fazer o sangue sair pela aorta e se distribuir pelo corpo. Faz sentido? É justamente a função dele. E aqui está bugada. Concorda? Beleza. Então, gente, na prática, o sangue começa a se acumular tanto no pulmão quanto na periferia, né? Pela dificuldade aí de retornar ao coração, e o paciente apresenta sinais de congestão pulmonar, congestão sistêmica, como também ele vai ter dificuldade de oxigenar os tecidos pelo sangue aí que tem dificuldade de sair pela aorta, gerando sinais de baixo débito. Daí, clinicamente, os sintomas aparecem aí de forma progressiva ao longo dos anos, tá? À medida que essa insuficiência cardíaca vai progredindo. Aí, a dispneia aos esforços vai se agravando com o tempo, né? No começo o paciente cansa só para subir uma ladeira, depois ele já sente aí falta de ar para andar no plano. Nos casos mais avançados, ele pode sentir dispneia até mesmo ao se vestir, até mesmo ao repouso, tá? Sendo aí sinais de que o coração está cada vez mais tendo dificuldade de mandar sangue para oxigenar os tecidos devido à insuficiência cardíaca. Fez sentido? Então, fica fácil a gente pensar nos sintomas. Vamos lá. Ortopneia e dispneia paroxística noturna. Essas duas, gente, ocorrem pelo acúmulo de líquido nos tecidos periféricos que, ao deitar pela ausência da gravidade, esse líquido ascende ao coração, sobrecarregando esse coração e gerando sintomas de ortopneia e dispneia paroxística noturna. Certo? Tosse e crepitações à ausculta pulmonar, por conta da congestão pulmonar. Perfeito? Fez sentido? Estase jugular e refluxo hepatojugular, tá? Que ocorre aí quando o paciente está em decúbito dorsal, né? A gente comprime o fígado e observa uma turgência jugular do paciente, indicando um aumento da pressão venosa. Ou seja, essas veias da periferia estão tão cheias de sangue que quando a gente aperta a região do fígado, a gente força esse sangue para subir e congestiona o átrio direito. Consequentemente, a jugular está desaguando ali, faz uma congestão. Uma turgência jugular, certo, pessoal? E às vezes, o paciente deitado, decúbito dorsal, cabeceira inclinada a 45 graus, sem você fazer o refluxo hepatojugular, você olha, tá lá a turgência jugular do paciente. Beleza, pessoal? O que mais?
Presença de terceira bulha, tá? Lá na ausculta cardíaca, que é o achado com maior razão de verossimilhança positiva para o quadro de insuficiência cardíaca, tá? Aumenta muito a probabilidade da doença quando B3 está presente, tá? Além disso, presença de edema simétrico, né, de membros inferiores, especialmente ali no final do dia, mostrando esse acúmulo de sangue periférico, né? E os sinais de baixo débito sanguíneo, né? Especialmente aí para a região cerebral, que se manifesta com tontura, lipotímia e às vezes até síncope, né? Quando o débito cardíaco cai demais. Certo, gente? E em casos mais graves, esse paciente pode ter hipotensão arterial, tempo de enchimento capilar lentificado, né? Também podem estar presentes indicando má perfusão periférica. Certo, pessoal? Então, gente, por isso a insuficiência cardíaca é uma síndrome e ela pode dar sinais e sintomas em múltiplos pontos do corpo, tá? Então, fiquem atentos a essas características e utilizem um raciocínio clínico pautado aí na fisiologia, na anatomia cardíaca, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem os sinais e sintomas, beleza? Assim a gente não precisa ficar decorando sinais e sintomas. Certo, pessoal? Beleza. E quais são as causas mais comuns da insuficiência cardíaca crônica? Pessoal, todas as patologias cardiovasculares têm como fim a insuficiência cardíaca, tá? Não tem jeito. Mas as causas principais são a cardiopatia isquêmica, né? A DAC, que a gente conversou lá na aula de dor torácica, e a hipertensão arterial sistêmica, tá? Que com o tempo leva a uma sobrecarga do coração e a disfunção ventricular. Lembra que um dos órgãos-alvo para lesão lá da hipertensão é o coração? Exatamente, a PA elevada cronicamente ali dentro do ventrículo esquerdo faz com que ele sofra uma hipertrofia excêntrica, né? Que é aquele coração com a cavidade de ventrículo esquerdo bem larga, bem dilatada. Certo, gente? Aí, uma vez que a gente suspeitou de insuficiência cardíaca pela clínica, existe o score de Framingham, tá? Que até hoje é bem cobrado nas provas. Ele foi desenvolvido, gente, com base em estudos epidemiológicos lá na cidade de Framingham, tá? E ele nos ajuda a organizar os achados clínicos em critérios maiores e menores para aumentar a precisão diagnóstica. Como é que isso funciona? Acompanhe aqui comigo. Nós temos como critérios maiores dispneia paroxística noturna, ortopneia, turgência jugular, presença de crepitações pulmonares, presença de terceira bulha cardíaca e cardiomegalia na radiografia de tórax. Aí, os critérios menores são tosse noturna, perda de mais de 4,5 kg em até 5 dias com uso de diuréticos, mostrando aqui que tinha muito líquido acumulado, né? Presença de hepatomegalia, derrame pleural, frequência cardíaca maior que 120 e presença de dispneia aos esforços, certo? E aí vem a regra do jogo. Para considerar o diagnóstico de insuficiência cardíaca com base nesse score, você precisa ter pelo menos 2 critérios maiores ou então um critério maior e 2 menores. Certo, gente? Ah, então tá fechado o diagnóstico assim, certo, professor? Na verdade, não, gente. Para confirmar o diagnóstico de insuficiência cardíaca, é recomendado a realização do ecocardiograma transtorácico. É uma espécie de ultrassom do coração que mostra para a gente o funcionamento desse coração, a contração dele, as válvulas, as câmaras cardíacas, né? E permite quantificar a fração de ejeção. Essa fração de ejeção, gente, é a porcentagem de sangue que sai do ventrículo esquerdo ejetado pela aorta durante a sístole do ventrículo esquerdo, tá? É uma medida que permite a gente quantificar a eficiência desse coração. E por meio do valor dessa fração de ejeção, gente, nós classificamos a insuficiência cardíaca do paciente em 3 categorias que vocês precisam saber. Tá? Primeiro nós temos a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a famosa ICFER, que é quando, gente, a fração de ejeção desse paciente é menor que 40%. Esse número, pessoal, ele já vem descrito no próprio exame, tá? Essa insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida é a forma clássica da insuficiência cardíaca, tá? E nós também chamamos de insuficiência cardíaca sistólica, ou seja, o problema aqui é que o ventrículo esquerdo está com dificuldade de bombear o sangue com eficiência. Aqui, gente, é o perfil de insuficiência cardíaca que tem maior mortalidade, tá? Não é o mais comum, mas quando o paciente tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, é o que tem maior risco de mortalidade. Seguindo, gente, outra possibilidade aí é encontrarmos uma fração de ejeção entre 41% e 49%. E aí nós chamamos isso de insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida
ou intermediária, tá? Ela está ali no meio do caminho. E aí, nós podemos ter também a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ou ICFEP, tá? Que é quando a fração de ejeção é maior que 50%. Essa aqui, gente, o problema está numa disfunção no enchimento ventricular, ou seja, uma disfunção diastólica. O coração está com dificuldade no momento de receber o sangue por alteração no relaxamento normal do ventrículo esquerdo, certo? Metade dos pacientes com insuficiência cardíaca costumam ter ICFEP, fração de ejeção preservada, tá? Mas qualquer um desse paciente que tenha fração de ejeção preservada, ele pode progredir para a fração de ejeção reduzida. Beleza, pessoal? Fez sentido até aqui? Beleza. Então, uma vez que você diagnosticou a insuficiência cardíaca no paciente, um ponto fundamental é avaliar a classe funcional dele. Professor, o que é isso? Vamos lá. Aqui, gente, não é o mesmo MMRC. Tá? A gente está falando aqui da classe funcional segundo o New York Heart Association, tá? A famosa classificação de NYHA. Isso aqui, gente, despenca nas provas, tá? Então tem que saber e também é útil para a gente avaliar esse paciente quanto ao impacto dos sintomas da insuficiência cardíaca na vida dele, tá? E também ajuda na decisão terapêutica e na avaliação prognóstica, tá? Sendo que o paciente pode ficar transitando entre essas classes, mostrando que ou o tratamento está funcionando ou o tratamento não está legal e precisa ser ajustado, tá? E aí, gente, o paciente ele vai ser classificado de classe 1 a classe 4, tá? Sendo a classe 1 quando o paciente não apresenta sintomas durante as atividades cotidianas. Ele tem o diagnóstico de insuficiência cardíaca, mas está bem compensado, consegue viver normalmente sem dispneia. Só se ele tiver aqueles esforços exagerados que possivelmente ele vai ter a dispneia. Mas aqui, classe 1 de NYHA, o paciente não apresenta sintomas durante as atividades cotidianas. Certo? A classe 2 já mostra alguma limitação. Os sintomas aqui, gente, aparecem com atividades cotidianas ou esforços moderados. Então, subir uma escada, andar mais rápido, carregar um peso leve, ou seja, é uma dispneia aos médios esforços, certo? Já a classe 3, pessoal, aí já é bem mais limitante. Os sintomas surgem com esforços leves, tá? Menores que as atividades do dia a dia. Então, às vezes, só de caminhar dentro de casa, trocar de roupa, pentear o cabelo, tomar banho, o paciente já sente falta de ar, tá? E por fim, a classe 4 de NYHA, que é a mais grave, né? Aqui, gente, é aquele paciente que tem sintomas em repouso. Sem fazer nada, o paciente tem falta de ar, tá? Ou seja, o coração dele está tão comprometido que nem parado ele consegue manter o organismo equilibrado, certo? Deu para pegar, gente? Idealmente, no diagnóstico de insuficiência cardíaca, tá? A gente vai fazer a classificação de NYHA e aí em todas as consultas de acompanhamento a gente deve avaliar a classe funcional do paciente, porque como eu falei para vocês, ele pode transicionar para melhora devido ao tratamento, ou então teve uma piora, indicando que ele precisa de ajuste no tratamento, tá? Então, é importante a gente fazer para acompanhamento, tanto no diagnóstico como no segmento desse paciente. Certo, gente? Tratamento de insuficiência cardíaca. Envolve aí controle dos fatores de risco, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia e também medicamentos para reduzir a mortalidade nos casos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Infelizmente, pessoal, até o momento, aqueles 50% de pacientes que têm insuficiência cardíaca, né? Que são do perfil fração de ejeção preservada, não tem estudos, gente, que comprovem redução de mortalidade com o uso de medicamentos nos casos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, certo? E sobre tratamento, a gente conversa numa aula específica de insuficiência cardíaca, beleza? Tranquilo, pessoal? Maravilha, gente! Outra condição que nós precisamos saber reconhecer na atenção primária como causa de dispneia, né, é a asma, tá? E aqui eu gostaria de pontuar com vocês os principais pontos, né, que vão fazer a gente pensar que essa dispneia do paciente é, por exemplo, um quadro de asma. Primeiro, nós temos aí que é um quadro crônico, certo? Ele pode agudizar, né, com piora dos sintomas, mas na grande maioria das vezes, na atenção primária, o paciente vai te procurar para controle de um quadro crônico que está mal compensado.
E aí, relembrando o que é a asma. A asma, gente, é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, tá? Que envolve aí uma interação complexa entre fatores genéticos, fatores ambientais, é aquela coisa. Tem gente que nasce com essa predisposição e certos estímulos do ambiente acabam desencadeando os sintomas, certo? Clinicamente, a gente espera num paciente de asma que ele tenha aí dispneia, tosse crônica, né? São sintomas bem comuns. Aí pode haver queixa, né, de sibilância, que você pode observar ou então o paciente te falar, né, que é aquele chiado no peito, parece um miado de gato, lembra? Além disso, o paciente pode sentir opressão, desconforto torácico, né, que muitas vezes é descrito como uma sensação de aperto no peito. Beleza? Um ponto importante aqui, gente, é que os sintomas na asma são variáveis, tá? E por ser uma doença relacionada ao sistema imune, tem um padrão de piora e melhora que segue ali mais ou menos o ciclo do cortisol, tá? Fisiológico mesmo. Que aí, geralmente, com a queda de cortisol ali no período do entardecer, o paciente costuma ter piora dos sintomas justamente à noite. E ao amanhecer, geralmente, o pico do cortisol endógeno matutino faz com que os sintomas tenham um certo alívio ou redução da intensidade, né? Além disso, gente, os sintomas, eles rapidamente melhoram, tá? Com o uso de broncodilatadores, como o salbutamol, por exemplo, né? Que é um beta-agonista. E o paciente te fala que, normalmente, quando ele está ali com a falta de ar, é o prazo dele usar a bombinha, os sintomas melhoram. Opa, a bombinha é justamente o broncodilatador, o salbutamol. Beleza? Pessoal, uma coisa que costuma frequentemente desencadear os sintomas são irritantes específicos, tá? Aí a gente tem fumaça, odor forte, exercício físico, ou então aeroalérgenos, né? Ácaros, fungos, mofos. Então, pessoal, muitas vezes na história do paciente, se você perguntar, né? Vai estar lá, piora dos sintomas ao contato com gatos, ao aparecer mofo no seu quarto, ou então quando ele entra no elevador com uma pessoa que está com perfume forte, né? Quando alguém usa produto de limpeza perto dele, enfim, tudo isso pode desencadear os sintomas de asma. E aí, gente, o exame físico do paciente asmático fora da crise, ele pode ser normal, tá? Você pode encontrar nada nessa ausculta de tórax dele. Mas também, se o paciente tiver ali alguma pequena obstrução parcial ao fluxo aéreo, né, mesmo controlado, a gente pode escutar sibilos esparsos, tá? Já naquele paciente que está mal controlado ou então que está em crise, você vai ouvir sibilo pra caramba aí nesse tórax dele. Certo, gente? Certo, professor. E como é que a gente confirma o diagnóstico de asma? Para confirmar o diagnóstico, pessoal, a gente precisa dos testes de função pulmonar. E aqui, principalmente a espirometria comprova broncodilatadora, né? Como é que funciona esse exame? Pensa comigo. A asma é uma doença crônica que gera inflamação e obstrução das vias aéreas, especialmente os brônquios, certo? A espirometria é um exame em que o paciente é submetido a um teste em que ele é orientado a soprar num caninho, né? O mais rápido possível e o mais forte que ele puder até esvaziar completamente o peito. Aí com isso, a maquininha faz a leitura, né? Do tempo de expiração, do pico que foi feito ali no primeiro segundo de sopro forçado e quanto de volume foi expirado ali. Em seguida, o paciente passa por uma etapa de inalar 4 jatos ali de salbutamol, né, que é o remédio broncodilatador, beta-agonista, né, que age ali nos receptores beta-2 do brônquio, promovendo broncodilatação, certo? Aí a gente repete o mesmo processo que ele fez anteriormente, ou seja, depois do broncodilatador ele vai fazer uma nova assoprada ali no caninho, beleza? E aí, gente, a máquina vai fazer a leitura e é feita uma comparação entre a etapa sem o broncodilatador e com o broncodilatador. No primeiro caso, o paciente que tem asma, ele tem uma certa dificuldade de botar esse ar para fora de forma rápida e completa. Concorda? Tá levemente obstruído ali. Com isso, o teste mostra que ele tem uma certa obstrução. Só que o paciente com asma, pessoal, ele tem uma melhora considerável com o uso de bombinha broncodilatadora. Então, na segunda etapa do exame, após usar o broncodilatador, o exame mostra que o ar sai mais fácil e sai em maior quantidade, mostrando que a via aérea foi aberta após o broncodilatador. Esse é o padrão de asma, tá? Gravem ele, porque agorinha nós vamos falar de outra doença obstrutiva do pulmão que tem um padrão diferente, certo?
Tranquilo, pessoal? Então, resumindo, no asmático, a espirometria vai mostrar uma limitação ao fluxo aéreo que é reversível com o uso de broncodilatador. Certo, gente? E aí, pessoal, uma vez suspeitado ou já diagnosticada a asma, o tratamento vai depender da gravidade e da frequência dos sintomas, tá? Mas o pilar do tratamento da asma é o corticoide inalatório, tá? Que controla aí a inflamação crônica, que é justamente a fisiopatologia da asma. E quando necessário, a gente associa aí um broncodilatador, né, beta-agonista, para alívio sintomático, né, naqueles momentos em que tem alguma crise, ou naqueles casos mais sintomáticos, para ajudar também no controle. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Excelente! Se vocês entenderam a asma, pessoal, fica um pouco mais fácil entender a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa doença, gente, ela é caracterizada por uma limitação persistente ao fluxo aéreo. E o mais importante aqui é que essa limitação não é totalmente reversível, ao contrário do que a gente acabou de conversar na asma, lembra? Então, se a gente fizer a espirometria aqui, possivelmente o resultado vai ser diferente. Exatamente, vamos conversar sobre isso, calma lá. Aqui, pessoal, a obstrução da DPOC ela é do tipo progressiva, ou seja, ela vai piorando com o tempo. E ela está relacionada a uma resposta inflamatória anormal das vias aéreas por receber ali partículas, né, de gases tóxicos. E aí, na prática, gente, o que acontece aqui são duas grandes alterações estruturais, que é o enfisema e a bronquite crônica. O enfisema é aquela destruição da parede alveolar, justamente onde é que acontecem as trocas gasosas, né? E a bronquite é a inflamação do brônquio, né? Só que é uma inflamação crônica, persistente aí dessas vias aéreas, gerando uma produção excessiva de muco. Então, a partir daqui fica fácil a gente pensar nos sintomas da DPOC, né? Vamos lá, dispneia, né? Tá obstruído, com redução da superfície de troca ali no alvéolo, certo? O paciente tem bronquite e com isso ali tem uma produção excessiva de muco, então ele vai apresentar tosse e frequentemente expectoração, né? Geralmente essa expectoração ela pode ser hialina, discretamente amarelada, né? E esse é o padrão basal de um paciente que tem DPOC, pessoal. Daí, para a gente saber se ele está em crise, ou seja, se ele está com uma exacerbação, a gente vai avaliar se houve uma piora desse quadro basal dele. Ou seja, piorou o padrão de dispneia, a tosse piorou, o escarro está aumentado, está com a cor diferente, amarelo escuro, esverdeado. Opa, acende o alerta que pode ser uma exacerbação, tá? Aí, gente, só relembrando aqui os principais fatores de risco que levam a DPOC, tá? Nós temos aí que o principal disparado é o tabagismo, né? Mas a gente também tem aquele paciente com exposição a poeiras, fumaça de biomassa, né? Especialmente aí o fogão a lenha e também aqueles pacientes com exposição intensa e prolongada à poluição ambiental, tá? Pode ser uma causa também. Por outro lado, gente, algumas pessoas desenvolvem DPOC sem nunca ter tido nenhum tipo de exposição. Aí, nesses casos, a gente suspeita de fatores genéticos, tá? Um exemplo disso é a deficiência de alfa-1 antitripsina, que ela deve ser lembrada especialmente ali naqueles pacientes jovens que fazem um quadro de enfisema. Essa alfa-1 antitripsina, gente, ela é uma proteína que impede que proteases, né, que fazem destruição de células alveolares, atuem ali nos alvéolos. No paciente que não tem essa proteção, essas proteases endógenas, elas podem fazer esse processo de enfisema nesse paciente, certo? Excelente, pessoal. E aí, para fazer o diagnóstico de DPOC, a gente vai juntar 3 elementos. Primeiro, sintomas sugestivos, ou seja, dispneia progressiva, tosse crônica, geralmente com expectoração. Aí, associado, na maioria das vezes, vai ter um histórico de exposição, né? Tabagismo, fogão a lenha, ou então aquele paciente com infecções respiratórias de repetição. Também chama atenção para a DPOC, tá? E aí, para confirmar o diagnóstico, a espirometria comprova broncodilatadora, tá? E aí, nesse caso, como você estava pensando lá no começo, mostra uma obstrução persistente ao fluxo aéreo, tá? E que ela não é reversível com o uso de broncodilatador. Fez sentido, pessoal? Deu para ver a diferença da espirometria lá da asma? Aqui, o paciente tem a limitação durante o sopro do exame, mas que não melhora mesmo ele tendo utilizado o salbutamol, o beta-agonista, ou broncodilatador.
Beleza, pessoal? E por fim, gente, o tratamento aqui vai depender também do grau de sintoma e da gravidade funcional desse paciente, tá? Para a DPOC, diferente da asma, o objetivo aqui é manter os brônquios abertos. Lá na asma, o negócio era controlar a imunidade, certo? Aqui não, aqui a gente quer broncodilatar esse paciente. Então, os principais agentes que a gente utiliza aqui são broncodilatadores, né? Beta-agonistas, que podem ser de curta ou de longa ação, e broncodilatadores antimuscarínicos, tá? E aí, em alguns casos, pode ser necessário, sim, associação com corticoide inalatório. Beleza, gente? A escolha aqui dos medicamentos é tema para uma aula específica de DPOC, tá? Mas vai depender aí da frequência das exacerbações, da espirometria, da gravidade da dispneia e outros sintomas aí que o paciente porventura tenha. Tranquilo, pessoal? Então lembra, DPOC é progressiva, está associada a fatores ambientais, diagnóstico por meio de sintomas aí de dispneia, tosse, expectoração e a espirometria que mostra aí obstrução do fluxo aéreo não reversível completamente após o uso de broncodilatador. Fechou? Maravilha, pessoal. Para encerrar a nossa aula, eu gostaria que a gente treinasse aqui um pouquinho a diferenciação de quadros de dispneia, tá? Vamos ver aqui o primeiro caso, e esse é a esquerda. Vejamos. Trata-se aí de uma mulher de 25 anos de idade, engenheira civil, que procurou atendimento com queixa de dispneia recorrente, desencadeada, gente, durante exercício físico e também quando ela visita a casa de uma amiga que tem gato. Já aí, a gente já liga o alerta para possível componente alérgico, certo? Ela refere um histórico de dispneia e sibilância, né, chiado no peito, induzidas por exercício desde o ensino médio, ou seja, não é algo novo, beleza? Ela conta que apresentou uma evolução com piora progressiva dos sintomas no último ano, atualmente com sintomas praticamente diários e refere sibilância matinal aproximadamente 2 vezes por semana. Então, gente, somando tudo, jovem, sintomas variáveis, gatilhos ambientais e de esforço, piora progressiva, sintomas noturnos ou logo que acorda, o que vocês acham aqui, gente? E aí? Isso mesmo. Essa, pessoal, é aqui uma paciente que tem um quadro que aponta fortemente para o diagnóstico de asma, tá? E aqui, para confirmação, o ideal é a solicitação de espirometria com prova broncodilatadora, tá? Que a gente espera que venha com perfil de limitação do fluxo aéreo por obstrução, que melhora após o uso do broncodilatador. Certo, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Segundo caso, aí à direita, nós temos uma mulher de 67 anos, empresária, ela conta aí histórico de hipertensão mal controlada, né? Tem histórico aí de dislipidemia, faz uso apenas de atenolol e simvastatina, diz que não fuma e bebe vinho eventualmente. E ela tem como queixa principal uma dispneia progressiva, né? Que piora aí quando ela deita, o que lembra bastante ortopneia, faz sentido? E em algumas ocasiões ela também apresenta dispneia paroxística noturna, ou seja, ela acorda à noite sufocada com falta de ar. E ao final do dia ela percebe edema de membros inferiores, tá? No exame físico, a pressão dela está alterada, né? PA aí de 160/90, frequência cardíaca de 96, tem turgência jugular visível ali no decúbito a 45 graus, presença de terceira bulha cardíaca, né, que está ali audível na ausculta cardíaca, e tem crepitação fina bilateral nas bases pulmonares, tá? No momento da consulta, os membros inferiores dela estão sem edema. E aí, pessoal, o que esse quadro clínico remete a vocês? Parece insuficiência cardíaca, né? E é exatamente essa a principal suspeita, gente. Inclusive, lembra dos critérios de Framingham? Ela tem aí, ó, critérios maiores: dispneia paroxística noturna, ortopneia, presença de B3 na ausculta, estertores crepitantes nas bases do pulmão e turgência jugular. Ou seja, ela tem 5 critérios maiores. Quer mais? Olha aí, ela ainda tem um critério menor, que é a dispneia aos esforços, descrita aí como uma dispneia progressiva. Certo? Professor, e como é que eu diferencio esses estertores crepitantes da pneumonia?
Muito bom, gente. Normalmente, os estertores crepitantes do quadro de pneumonia, eles costumam ser unilaterais, ou seja, apenas do lado afetado pela pneumonia, tá? Mas, para além disso, tem toda a clínica do paciente, né? No caso da pneumonia, a gente esperaria aí, além da dispneia, né? Febre, tosse, expectoração, né? E tudo isso de forma aguda, ou seja, não tinha esses sintomas e iniciou recentemente, certo? Fez sentido? E aí, gente, voltando aqui ao caso da insuficiência cardíaca, aqui da nossa paciente, o ideal é solicitar o ecocardiograma transtorácico, né, para confirmação e mensuração do diagnóstico. É uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, é por meio do ecocardiograma que a gente vai fazer essa confirmação e mensuração, certo? Show de bola! Agora, pessoal, temos aqui mais dois casos, começando aqui pelo da esquerda. Temos aqui um adolescente de 13 anos, né, que tem histórico conhecido de asma e alergia a amendoim. E ela se apresenta para você com uma grave dificuldade respiratória, logo depois de ingerir um biscoito lá na cantina da escola. A sequência descrita é bem sugestiva, né? Rubor, prurido, sudorese intensa, sensação de aperto na garganta, sibilância, né? Chiado no peito e a dispneia. No exame físico, ela tem sibilância audível, tem um importante edema labial e a saturação dela está 92%. Que isso está cheirando aí para você? Paciente com angioedema, né? Que é esse edema importante do lábio, com o peito sibilando de cima e embaixo, ou seja, está mostrando que os brônquios estão parcialmente obstruídos. Rubor, prurido e principalmente a falta de ar que começou na escola após ela comer um biscoito, sendo que ela é uma paciente com alergia conhecida. E aí, gente? Pessoal, isso é anafilaxia. Tá? Lá, com base no critério 2, exposição a alérgeno conhecido, né? Com sintoma respiratório e envolvimento de mucosas. Ou seja, o diagnóstico clínico, pessoal, está feito e é uma urgência absoluta. A conduta imediata aqui é a adrenalina intramuscular o mais rápido possível. Não espere exame, não espere melhora espontânea, nem nada, tá? Professor, mas como é que eu sei que o biscoito tem amendoim? Gente, não sabe, mas tem alta probabilidade, tendo em vista o fator causal. Tá? Pessoal, isso aqui é tão sério que já houve caso de uma paciente alérgica beijar o namorado que havia ingerido doce com amendoim e ela sofreu uma anafilaxia. Então tem que ficar atento, tá? Por isso que os critérios de anafilaxia eles são muito claros. Qualquer coisa, gente, volte lá no comecinho da nossa aula e revise eles, tá? Deu positivo, qualquer um dos dois critérios já tem indicação de fazer adrenalina, tá? Certo? E o nosso segundo caso é o de um homem de 65 anos, taxista, com histórico aí relatado de tabagismo pesado, né, desde os 20 anos, totalizando aí 45 maços ano, e ele queixa de dispneia progressiva, tosse crônica, escarro amarelado nos últimos 2 anos, sem mudança recente no padrão desses sintomas. Ou seja, padrão crônico. No exame físico, ele está emagrecido, a pressão arterial dele está 124/86, saturação de oxigênio de 92 e na ausculta cardíaca as bolhas estão hipofonéticas, mas não tem sopros, e a ausculta respiratória, murmúrio vesicular reduzido difusamente, com roncos e sibilos esparsos, né? E ainda tem edema de membros inferiores bilateral leve. E aí, pessoal? Hipótese diagnóstica principal. Isso mesmo. O quadro agora, pessoal, é clássico de DPOC. Sintomas típicos, né? Histórico de exposição ao tabagismo, certo? Próxima etapa, confirmar o diagnóstico por meio da solicitação de espirometria com prova broncodilatadora, que a gente espera aí mostrar obstrução, né? Limitação do fluxo aéreo, que não é completamente reversível após o uso de broncodilatador. Certo, gente? Perceberam como os elementos da história clínica, do exame físico, eles vão direcionando com clareza, mesmo antes de qualquer exame complementar? Esse tipo de raciocínio, pessoal, é o que a gente precisa desenvolver como clínico, tá? Dessa forma, a gente consegue chegar mais próximo das hipóteses diagnósticas corretas. Beleza, pessoal? Ficou mais claro? Maravilha, gente! Então, era isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa aula, gerar uma reflexão aí em como podemos utilizar a anamnese e o exame físico, né, como ferramentas para guiar o nosso raciocínio clínico rumo às melhores condutas. Beleza? Então, desejo bons estudos a todos vocês e até a próxima.